27 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 131, 2 para baixo autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Ambos os lados apostaram 1000 moedas de ouro e esperaram os sinos tocarem. Com cada time contando com jogadores famosos, os espectadores já estavam se aglomerando na arena. No entanto, quando queriam entrar para assistir, a sala estava trancada com uma senha. Eles só podiam perguntar por aí, esperando que alguém revelasse a senha para entrar na arena. A senha foi colocada pela Floating Group, temendo que eles pudessem enfrentar vergonha pública se um deles perdesse a luta, ou assim pensou Zhang Yang. 5 minutos se passaram como o vento e ambos os competidores entraram no campo de batalha. Não havia ninguém na arena além dos 9 membros restantes do grupo de mercenários Espada e Fogo. Jing. A batalha vai começar em 10 segundos. Jogador, flutuando para cima. Nível, 34. HP, 4560. 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. Clang, clang, clang. Bum. A gaiola de aço caiu atrás deles, brilhando. Floating Group brilhava com uma luz amarelo-dourada e havia um ícone em forma de machado de batalha em sua cabeça. Parecia que ele havia ganhado um bônus, selo de comando. Cada ataque corpo a corpo causará 30% a mais de dano corpo a corpo como dano de elemental sagrado. Dura 30 segundos. Ele então correu em direção a Zhang Yang. Quando estava a 15 metros dele, Floating Group pisou forte no chão e jogou seu escudo em direção a Zhang Yang. Menor arremesso de escudo. -1. Um ataque de dano anulado passou por cima da cabeça de Zhang Yang. Arremesso de escudo. Arremessa o escudo em sua mão para causar 100% de dano físico ao alvo e a outros 2 alvos próximos. Inflige uma redução de 50% na velocidade de movimento. Dura 3 segundos. Floating Group estava usando um equipamento cinza-prata de nível 20 completo, então sua força deveria estar em torno de 220. Mesmo que o efeito do equipamento conjunto aumentasse seu ataque em 10%, ele só aumentaria para 250. Zhang Yang equipou os ossos da quimera, o que elevou sua defesa para 360 pontos. O dano de Floating Group não foi capaz de quebrar sua defesa e só conseguiu infligir um valor de dano anulado. No entanto, Zhang Yang ainda estava sob o efeito de lentidão. Floating Group não se surpreendeu com o dano anulado, já que ele havia cruzado lâminas com a lâmina dominante uma vez e obtido o mesmo efeito. No entanto, o equipamento de Zhang Yang não era mais fraco, apenas mais forte. SHHH. Zhang Yang avançou com menor carga e atordoou seu oponente. Ele então correu atrás dele e o atacou normalmente, seguido por um menor horizontal sweep. -644. -1313. O defensor tinha uma habilidade passiva de redução de dano de 15%, mas ainda estaria em vigor mesmo quando um inimigo atacasse por trás. Menor fúria sangrenta mais 30 de fúria. -1325. Menor esmagamento destrutivo. 2 segundos depois, Floating Group se recuperou do atordoamento e consumiu um frasco de poção de cura. Ele então se virou para encarar Zhang Yang, mas apenas para encontrar Zhang Yang seguindo-o como uma sombra. Zhang Yang brandiu a espada em suas mãos e desferiu outro ataque contra ele. -656. Floating Group percebeu que a capacidade de reposicionamento do oponente era muito superior à dele. Se isso se prolongasse, ele seria enganado por Zhang Yang, apenas para ser morto. Sem hesitar mais, Floating Group ativou uma habilidade. Um clarão de luz dourada irradiou e Zhang Yang ficou atordoado. Sanção, pune o alvo, atordoando-o imediatamente. Dura 5 segundos. Alcance de habilidade, 15 metros. A vantagem dessa habilidade era que o conjurador não precisava encarar o alvo diretamente para ativar. Semelhante à estratégia de Zhang Yang, Floating Group foi atrás de Zhang Yang e cortou as costas de Zhang Yang. -453. Ataque normal. -150. Menor selo de comando. -501. Menor martelo forte. -290. Menor golpe da justiça. -827. Menor julgamento.
Defensores e guardiões possuem um sistema diferente. Um defensor não precisava de fúria. Ele podia conjurar a habilidade a qualquer momento, desde que ela não estivesse em recarga. Além disso, a maior parte da habilidade de ataque do defensor era de elemento sagrado, que não podia ser reduzida pelo valor de defesa. Floatingu pisou no chão e ativou Menor Devotion. Uma luz dourada se espalhou e Zhang Yang começou a receber 20 de dano a cada segundo. Depois de uma série de habilidades, Floatingu teve que recorrer a ataques normais enquanto esperava o tempo de recarga de suas habilidades terminar. Menos 458. Menos 153. Menos 462. Menos 149. O atordoamento de 5 segundos terminou. Zhang Yang teve 3.000 de HP reduzidos por Floatingu. Assim que assumiu o controle do personagem, ele rapidamente se virou e encarou Floatingu diretamente. Suas habilidades estavam prontas para serem liberadas quando sua barra de fúria já estivesse cheia. Menos 1322. Menor esmagamento destrutivo. Floatingu queria aprender com Zhang Yang a seguir alguém como uma sombra e matá-lo dessa forma. Mas esse era apenas um desejo lindo que jamais poderia ser realizado. Antes mesmo de conseguir reagir ao ataque de Zhang Yang já o havia esmagado, restando apenas 1.500 de HP. Zhang Yang atacou novamente e ficou com apenas uma gota de sangue da morte. Floatingu reagiu rapidamente e ativou Menor Proteção Divina e Menor Restauração Sagrada. Proteção Divina dissipa todos os efeitos de status negativos e concede imunidade a todos os ataques. Todo o dano e cura serão reduzidos em 50%. Dura 5 segundos. Tempo de resfriamento, 7 minutos. Restauração Sagrada. Restaura completamente todos os HP do conjurador. Tempo de resfriamento, 2 minutos. Ting. Floatingu recuperou todo o seu HP em 1 segundo e também ganhou imunidade a todos os ataques. Zhang Yang apenas sorriu. Depois de se mover várias vezes, Zhang Yang estava atrás dele. Desta vez, flutuando para cima, não conseguiu conjurar menor sanção para contra-atacar, pois a habilidade ainda tinha 45 segundos de recarga. Zhang Yang esperou até que a imunidade acabasse e então atacou lentamente. Floatingu tentou o máximo que pôde para se mover mais rápido do que antes, mas, por mais rápido que se movesse, não conseguia se livrar de Zhang Yang. Só lhe restava a esperança de causar dano para ganhar tempo para Menor Devotion. Menos 671. Menos 1341. Menos 656. Ponto. Um por um, Zhang Yang atacou como se não houvesse nada que o Floatingu pudesse fazer para detê-lo. Por fim, ele foi morto. Droga. Floatingu não conseguiu evitar lançar uma maldição em seu leito de morte. Jing. O jogador Floatingu foi morto. Você obteve a vitória. Um clarão de luz passou e Zhang Yang foi expulso do campo de batalha. Que pena. Flutuar para cima pode ter causado 3.000 de dano a Zhang Yang, mas não conseguiu forçá-lo a usar nenhuma de suas habilidades. Menor cura do Berserker, menor parede de escudo, servo, menor roubo de vida da espada e menor sombra de Merlinda. Não havia ninguém nesta linha do tempo atual que tivesse a capacidade de sequer estar no mesmo nível de Zhang Yang. Eles precisariam treinar duro pelo menos até 6 meses depois para que suas habilidades fossem aprimoradas ao máximo. Vitorioso, Zhang Yang obteve as 1.000 moedas de ouro da aposta e pensou consigo mesmo: se eu pudesse ganhar 1.000 moedas de ouro por cada batalha que travasse, poderia ganhar bastante dinheiro lá. Jing. O jogador Dominating Blade lhe enviou uma solicitação de batalha. Você aceita? Após Zhang Yang aceitar o pedido, a batalha foi anunciada no quadro de avisos. No entanto, a sala estava trancada com uma senha. Jogadores de fora não conseguiam entrar para assistir à partida. Muitos deles já estavam frustrados com isso. Nada mal. Dominating Blade enviou uma mensagem privada. Tudo bem. Só esta luta. Os outros não vão lutar. São todos mais fracos do que eu. Como nós dois somos guardiões, se eu perder para você, os outros não valem a pena ser seus oponentes. Zhang Yang sorriu. Eu escuto e obedeço. 5 minutos depois, ambos foram teletransportados para o canto do campo de batalha. A contagem regressiva de 10 segundos começou e a batalha começou.
Ambos os lutadores avançaram um em direção ao outro e, quando estavam perto o suficiente, ativaram o menor charge no mesmo exato segundo, fazendo com que tanto Dominating Blade quanto Zhang Yang ficassem atordoados. 2 segundos depois, ambos ergueram suas espadas e se atacaram simultaneamente. Parecia um espelho do outro. Menor bloco. Menos 139. O menor bloco de Zhang Yang refletiu o dano. Menor bloco. Menos 1. Dominando o menor bloco do dano refletido de Blade. Como o dano refletido de ambos os lados, menor bloqueio, poderia ter uma diferença tão grande. De um lado, Zhang Yang tinha valores de força e defesa maiores. O fator mais importante era o menor olho de águia de Zhang Yang, que podia ignorar 50% da defesa. Hã? Você tem alguma habilidade passiva que possa ignorar a defesa? Dominating Blade brandiu sua espada enquanto perguntava. Sim. Zhang Yang assentiu e também brandiu sua espada. Menos 526. Menos 272. Dominating Blade estava empunhando a mesma espada que Zhang Yang, mas o dano causado por ambos os lados era muito diferente. Quando se estava em desvantagem em termos de equipamento e habilidade, a manobrabilidade e as táticas eram essenciais para superar o oponente. No entanto, será que a capacidade de Zhang Yang poderia ser inferior à da lâmina dominante? Antes disso, Dominating Blade sempre se baseava em seu equipamento e nível de habilidade para vencer uma luta. Mas agora, seu oponente era Zhang Yang, que tinha mais força, maior defesa, equipamentos mais potentes e uma quantidade absurda de habilidades. Dominating Blade não pôde deixar de se sentir um pouco amargo. Ele queria dizer seu slogan a Zhang Yang, como sempre dizia aos outros: se você tem a capacidade de usar o mesmo equipamento que eu, então você tem minha permissão para lutar comigo. Mas com a enorme diferença de poder, a lâmina dominante já havia perdido mais de 3.000 HP, enquanto Zhang Yang havia perdido apenas 1.700 HP. Zhang Yang não havia usado seu estilo de jogo habitual, escondendo-se atrás das costas do oponente e atacando ali. Sem uma habilidade como menor sanção, Zhang Yang poderia torturá-lo quanto quisesse. Lâmina dominante começou a recuar. Ele sabia que a batalha estava indo por água abaixo. Então, rapidamente ativou menor parede de escudos e lutou de frente contra Zhang Yang. Até menor parede de escudos expirar, ele ativou o menor roubo de vida da espada. Zhang Yang sorriu. Ele usou o menor bloqueio para bloquear um ataque e ativou menor parede de escudo em seguida. Menor bloco. Menos 68. Menos 134. Em 3 ataques, um foi bloqueado. O dano total causado por lâmina dominante foi de apenas 200. Ele havia curado apenas 50 de vida, já que estava sob o efeito menor esmagamento destrutivo. Dominating Blade ficou tão frustrado que não sabia se chorava ou se simplesmente desistia da luta. Zhang Yang lançou um ataque furioso e acabou com a vida de Dominating Blade antes que ele pudesse decidir fazer qualquer coisa. Ponto. Chefe. Você é bem forte, sabia? Você consegue durar 40 segundos. Isso é muito mais do que o Floating Group conseguiria. Todos os feridos riram. Floating Group ficou furioso com a piada. Ei! Pelo menos eu consegui causar 3.000 de dano. O porco dominante aqui só causou 2.000 a mais. Quer comparar a minha bunda então? Lâmina dominante deu um sorriso amargo. Ele deve ter segurado os golpes quando estava lutando com você. Flutuando para cima, ele não usou o menor parede de escudos quando estava com você. Após um silêncio temporário, 44 bandits falaram. Vamos rejeitar todos os contratos para ele. Questionaram 44 bandits com um tom de decepção. Afinal, a cabeça de Zhang Yang valia 10.000 moedas de ouro por morte. Era muito mais do que qualquer outro contrato que já haviam recebido. Agora que o sistema havia implementado o novo sistema, que determinava que mortes não causariam queda de nível, os clientes queriam a captura instantânea da cena em que Zhang Yang foi morto. Queriam usá-la e publicá-la nos fóruns para destruir sua reputação. Lâmina dominante empalideceu de repente. Virou-se para 44 bandidos e disse: aceitamos 2 contratos para matar Zhang Yu. Mas como isso acabou? Certo. Você e o Notiteling Minami caíram de nível. Floating Group disse solenemente: a força do nosso grupo é grande, mas Zhang Yu também tinha uma equipe. Ele tinha até uma guilda inteira o apoiando. Se nos cruzarmos novamente,
Ele pode virar o jogo e matar todos nós. Suas capacidades são simplesmente... Todos os 10 membros do grupo de mercenários Espada e Fogo ficaram amargos. Eles nunca tiveram medo de nenhuma super guilda. O mapa milagre de Deus era tão enorme. Como alguém poderia encontrá-los? Eles podiam estar escondidos atrás de qualquer árvore ou caverna. Enquanto estivessem vivos, podiam simplesmente esperar o momento perfeito e te derrotar sem que você percebesse. Seus controles eram poderosos, assim como seus equipamentos. Na pior das hipóteses, os dois morreriam. Mas Zhang Yang os superou em todos os sentidos que eles poderiam imaginar. Como eles poderiam sequer ter a intenção de atacá-lo, muito menos matá-lo? Não haverá próxima vez para nós. Nunca mais o incomodaremos. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 132, Convite dos Não-Sequerá. Que desperdício! Zhang Yang só tinha ganhado 2.000 moedas de ouro. Zhang Yang suspirou um pouco. Ele pensou que poderia ter ganhado pelo menos um pouco mais antes que eles desistissem. Bem, já que eles haviam desistido do desafio, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Zhang Yang invocou montaria e cavalgou até sua pequena loja de mercadorias. De longe, ele podia ver que havia pelo menos 20 jogadores na loja, conferindo as mercadorias. Nada mal. Zhang Yang assentiu. Do lado de fora da loja, alguns nerds cercavam Natalia. Eles não paravam de bombardeá-la com perguntas. Natalia respondia a todas elas friamente. Sua atitude fria e despreocupada era realmente impressionante. Ela conseguia fazer aquele bando de nerds solitários babar pela rua toda. Suspiro. Que perdedores. Eles até tentariam flertar com o NPC. Bip. O mensageiro de voz tocou. Zhang Yang olhou para a notificação e viu que era dos No-Seeker. Ele atendeu a chamada sem hesitar. Mestre da guilda Snow, aconteceu alguma coisa? Nada. Por que não posso simplesmente falar com você quando estiver livre? A voz da buscadora de neve não era suave nem açucarada. Sua voz era algo que Zhang Yang não conseguia identificar direito. Estava no limite entre direta e gentil. Era de alguma forma sedutora, inconscientemente convencendo alguém a ter uma conversa mais longa com ela. Claro que pode. Zhang Yang não se deu ao trabalho de discutir. Ele sabia que um homem sempre perde para uma mulher numa discussão. Snowseeker deu uma risadinha divertida. Estou só brincando. Aliás, tenho alguns assuntos para tratar com você. O motivo pelo qual estou ligando é porque gostaria que você nos ajudasse, a Fúria Carmesim, a lutar contra um chefe. Zhang Yang ficou perplexo com o pedido repentino. Vocês já não venceram o Gardentes. Lembro que vocês até conseguiram quebrar o recorde de velocidade. Não. Quer dizer, não é um chefe de masmorra. Vê, você tem sua própria equipe. Como eu poderia pedir para você desperdiçar sua contagem de entradas conosco? Snowseeker hesitou um pouco. É um chefe de campo. Ontem, passamos o dia inteiro tentando derrotá-lo. Sofremos várias derrotas completas pelo menos 30 vezes. Oh! Zhang Yang arqueou uma sobrancelha. Ele estava interessado em saber para onde a conversa estava indo. Uma masmorra está sempre lá, sempre disponível. O período de recarga da masmorra era curto e rápido. Qualquer um podia formar um grupo para invadir a masmorra sempre que quisesse. Era por isso que, embora os saques da masmorra fossem fortes, nunca eram tão fortes quanto os equipamentos encontrados em um chefe de campo. Só podia haver um ou dois deles em uma região inteira. Se alguém o matasse, não haveria outro para substituí-lo tão cedo. Os itens que podiam ser encontrados nesse chefe de campo eram extremamente raros. A montaria de Zhang Yang, cavalo de guerra esquelético, era um deles. Qual é o nome do chefe? Snowseeker sorriu. Se eu te contar isso agora, você pode se aproveitar da gente. Quem sabe? Você pode até esperar até que todos nós estejamos mortos e reivindicar os saques do chefe para você? Ei! Gritou Zhang Yang, na defensiva. Eu pareço esse tipo de pessoa. Você não é. Mas, como dizem, não se pode julgar um livro pela capa. Humanos são como lobos em trajes de pele. Zhang Yang percebeu a dor em sua voz. Ela riu rapidamente. Que tal? Você nos dá uma mão. Como recompensa pela sua ajuda, eu te darei um item dos saques do chefe. Eu até te deixo escolher primeiro. Zhang Yang começou a pensar. Ele se lembrou da cena do dia anterior, quando todas as outras guildas estavam lá para matar o chefe por conta própria. Snowseeker,
Por outro lado, havia abordado Zhang Yang para pedir cooperação. Da perspectiva de um mestre de guilda, aquela foi uma atitude bastante ousada. Não importa. É um gesto gentil. Um favor, para ser mais preciso. Dito isso, a Crimson Rage é uma guilda forte agora e será ainda mais no futuro. Se ele conseguisse se dar bem com eles agora, isso só beneficiaria a ele e a sua guilda, a Lone Desert Smoke. Zhang Yang tomou sua decisão na hora. Ele assentiu. Certo. Eu ajudo. Me recrute. Snowseeker imediatamente enviou um convite para a festa. Zhang Yang foi adicionado ao grupo principal assim que aceitou o convite. Em Gold's Miracle, o limite de membros do grupo podia chegar a 1000. Dentro do grupo enorme, 50 membros seriam compartimentados como um subgrupo. Haveria um total de 20 subgrupos. Na janela da lista do grupo, esses subgrupos pareciam uma série de teias de corrente. Você podia clicar no nome de cada grupo para ver um grupo de 50 jogadores dentro dele. Cada subgrupo teria seu próprio canal de comunicação. Eles também poderiam ouvir a comunicação principal do grupo e ver qualquer anúncio feito lá. O grupo de expedição de Crimson Rage tinha 13 subgrupos, com um total de 637 membros. Zhang Yang entrou no grupo e foi imediatamente designado para estar no primeiro grupo com Snowseeker. Zhang Yang examinou rapidamente a área e descobriu que todos os 49 membros eram mulheres, pelo menos segundo a IGN ele era o único que se destacava na multidão. Todos, por favor, deem as boas-vindas ao mestre da guilda Zhang Yu. Snowseeker anunciou no canal do grupo. Não demorou muito para que uma corrente contínua de cumprimentos, em forma de gorjeios e gritos estridentes, irrompesse pelo ar. Vinham em tons variados, frios, doces, um pouco exageradamente animados e um pouco monótonos. Independentemente do tom, tudo o que ele conseguia ouvir eram as vozes femininas, um pouco mais agudas. Zhang Yang pensara ter caído em Themyscira, a ilha amazônica da Mulher Maravilha. Não conseguia deixar de pensar que, se outros jogadores masculinos tivessem se juntado à equipe da Fúria Carmesim, estariam em êxtase ou seriam completamente feminizados por ela, no outro extremo da mesma escala. Atenção! De agora em diante, apenas os líderes de subgrupos podem usar o canal público, os demais membros só podem se comunicar dentro de seus próprios subgrupos. Vamos prosseguir. Assim como fizemos ontem. Espalhem-se e encontrem-se na Colina do Bisão. A buscadora da neve deu suas instruções de forma clara e cheia de aura de comando. Zhang Yang juntou-se à buscadora de neve e sua equipe se reuniram no gerente do grifo. Alguns membros de sua equipe eram rostos conhecidos. Havia Rosa Espinhosa, Orquídea Branca e Água Perfumada. Todos eles formavam um grupo de 10. Quando Zhang Yang se juntou às garotas, ele foi cumprimentado pelas demais, mas foi insultado por Tony Rose. HMPH. Maldito vigarista. Era difícil para ela perdoá-lo. Zhang Yang franziu os lábios e se defendeu. Bem, tecnicamente, eu não roubei nada de você. Na verdade, você estava muito bem posicionado para vencer. Para sua informação, 2 peças de minério de ferro refinado poderiam ser trocadas por mais de 70 peças de minério de ferro. O que isso tem a ver com você fugir com os nossos minérios de ferro? Tony Rose estava frustrada. Ela pulou de raiva, fazendo seus enormes seios 34D balançarem para cima e para baixo vigorosamente. Zhang Yang suspirou. Você não disse que não recorreria a apelo sexual sempre que perdesse uma discussão contra mim? Preciso te avisar. Não tenho muita resistência contra isso. Tony Rose ficou ainda mais furiosa. Com uma mão na cintura e a outra apontando para Zhang Yang, Tony Rose ergueu o peito. Ela estava furiosa. Chega, Rose. Você está sendo enganada. Vai cair na armadilha dele se ficar brava. Snowseeker riu levemente enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Irmã Snow. Eu realmente odeio esse cara. Tony Rose revirou os olhos para Zhang Yang. Tudo bem, tudo bem. Vamos. Gritou Snowseeker. Voem para Goldlandstone. Todos sentaram nos grifos e voaram para longe. Ao longo do caminho. Fei, o cara que você conheceu ontem. Como foi o encontro? O canal da festa começou a ficar cheio de conversas inúteis. Suspiro. O cara é outro grande pervertido. Ele até ficava mexendo as mãos enquanto assistíamos ao filme. Então, Fei, você deu um bom tapa na cara dele? Coral. Não é como se você não soubesse.
A nossa Fei Fei também é uma grande vagabunda, nascida para montar naquele garanhão. Ela poderia fazer isso para sempre, até o fim dos tempos. Maldita vadia. Como você pôde me descrever desse jeito? Seu porco estúpido. Não guarde esses pensamentos obscenos para si mesmo. Honestamente, Fei Fei, você realmente transou com ele? É. Diga. Diga. O que aconteceu? Quer dizer, o que eu posso fazer? Ele queria. Ele arremessou. Eu não sou do tipo que diz não, então é isso. Conseguimos. Ei! Como ele estava? Ele estava bem? É. Ele parecia bonito, mas não era tão bom de cama. Devo dizer que ele estava com tanto tesão no carro. Parecia que ele estava tão seco. Eu estava pensando que ele provavelmente não tinha ficado com uma mulher nas últimas 8 vidas. Aquele cara subiu em mim e gozou antes que eu pudesse sentir qualquer coisa. Tive que voltar para casa e transar eu mesma. Suspiro. É isso mesmo. Ah! Melhor comprar um vibrador do que um namorado. Acertei. Ah! Ai! A buscadora de neve tossiu alto de propósito, já que não conseguia mais conter a vergonha. Meninas, gostaria de lembrar que temos uma visita aqui. Só então as meninas baixaram o tom de voz. Eventualmente, seus sussurros se transformaram em conversas completas novamente. Zhang Yang conseguia distinguir palavras como comprimento, tamanho e resistência. Até Zhang Yang começou a tremer diante do poder das conversas obscenas de uma mulher. Uma vez reunidas, essas mulheres podiam simplesmente falar sem parar sobre qualquer assunto. Não é de se admirar que duas mulheres pudessem conversar por um dia inteiro. Os grifos eram rápidos, mas mesmo assim levaram quase meia hora para chegar ao seu destino. Depois, caminharam em direção às profundezas das montanhas. Todos os subgrupos do grupo começavam a convergir para lá. Os números começaram a aumentar à medida que mais e mais grupos chegavam. Toda a planície estava tomada pela tagarelice das mulheres. Havia uma sensação de poder entre as garotas. Mesmo sendo um guardião com defesa altíssima, Zhang Yang sabia que não conseguiria suportar a quantidade de chicotadas e as conversas comoventes das garotas ali. Ele abaixou a cabeça e seguiu Snow Seeker obedientemente, como um cachorro e seu dono. À medida que avançavam nas montanhas, o nome da região mudou de Godlandstone para Bisonzil. A colina do bisão era bem simples. Havia bisões selvagens por toda parte. No entanto, por mais ferozes que parecessem, eram apenas bezerrinhos franzinos para as meninas. Havia até várias meninas lá expressando que queriam cortar os chifres dos bisões, dizendo que eles tinham um desempenho melhor em comparação com certas partes do corpo de adultos. Só esse assunto já induzia um vigoroso poder entre as meninas. A expedição levou mais a 30 minutos para chegar ao pico da montanha. A superfície do pico era extremamente plana e ampla. Parecia que o pico tinha sido cortado por outra pessoa. O lugar era tão grande quanto os campos de futebol que você vê na Copa do Mundo da FIFA. Este campo tinha um pilar de pedra de 10 metros de altura e 1 metro de largura cravado no meio. No topo do pilar estava um monstro humanoide gigantesco dormindo na superfície plana do pilar. Seu corpo inteiro estava coberto por pedaços de pedras acinzentadas. Havia musgo crescendo por todas as pedras em seu corpo. O gigante rolou e um braço gigantesco balançou na borda do pilar. Tinha até 10 metros de comprimento. O monstro dormia profundamente. Seus roncos eram tão altos e poderosos que a areia e as pedras próximas rolavam para frente e para trás a cada respiração. Zhang Yang selecionou o monstro e examinou suas propriedades. Chalvos, rei do gigante da montanha, cinza prata, ser elemental. Nível, 40. HP, 50 milhões. Nota, ele era um rei. Mas foi exilado quando perdeu a luta pela posição de verdadeiro rei. Zhang Yang nunca havia lutado contra esse chefe em sua vida passada. Mas ele já lutou contra outro rei do gigante da montanha. Era um chefe mítico de nível 120. Um único golpe poderia matá-lo várias vezes. Cada ataque dele era imbuído de dano em área e efeito de queda. Um verdadeiro matador de grupo. Zhang Yang voltou-se para Snow Seeker. Ele sabia que ele já havia morrido mais de 30 vezes e devia ter uma compreensão clara de todas as habilidades do chefe. Snow Seeker sorriu com conhecimento de causa e disse: esta é a primeira batalha de Zanyu. Vou repetir o plano de ataque agora. Os ataques deste chefe são simples. Ele pode atingir o alvo ou pisoteá-lo. De qualquer forma, ambos os ataques têm o mesmo efeito.
Ataques diretos causam cerca de 4.000 de dano físico, o que cria uma onda de choque, causando 3.000 de dano físico aos alvos em um raio de 35 metros. Também causam um efeito de queda que cancela o lançamento de magias ou habilidades. Forte. Conjuradores, caçadores e atacantes à distância só podiam ter um alcance máximo de ataque de 30 metros. Curandeiros também tinham um alcance de cura de 30 metros. Se alguém quisesse curar ou atacar, teria que entrar no alcance da onda de choque do chefe e sofrer 3.000 de dano. Além disso, era uma habilidade de área de efeito. Isso inevitavelmente acabaria em uma grande confusão. O chefe também tinha a capacidade de interromper a conjuração de habilidades. Se os curandeiros fossem interrompidos, o tanque poderia ser morto instantaneamente. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 133, Rei dos Gigantes da Montanha. Característica especial de um chefe de campo era que ele tinha pelo menos uma habilidade AoE poderosa. Mesmo que houvesse uma multidão de jogadores vindo para matá-lo, eles seriam eliminados de uma só vez. A chave para a vitória não era o número de jogadores. Zhang posicionará o chefe bem no centro do campo. O resto de nós se espalhará em um círculo. Os primeiros 50 atacantes atacarão dentro do alcance de 30 metros. Os curandeiros formarão outro círculo 20 metros atrás do primeiro círculo para escapar do alcance de ataque do chefe. O primeiro grupo de atacantes certamente morrerá, pois o curandeiro não conseguirá se curar a tempo. Assim que o primeiro time for derrotado, quero que o segundo time assuma a linha. Não quebrem a corrente, disse a bela voz de Snowseeker, ecoando claramente no canal do grupo. Fragrante. Petal. Vocês dois estão encarregados de curar Zhang pessoalmente. Bitter Coffee, sua equipe ficará para trás e curará Fragrante e Petal. Vocês não devem deixá-los morrer. Sim, senhora. Disse o exército feminino em uníssono. Zhang Yang se virou e viu dois cavaleiros sagrados humanos parados atrás dele. Ambos eram muito bonitos. Fragrante Babi era um pouco mais alto que Little Petal. No entanto, ambos eram muito bem constituídos. Suas cinturas eram finas e esbeltas. Seus bumbuns combinavam com o tamanho dos seios. Ambos os pares eram cheios e bem desenvolvidos. Zhang Yang verificou suas propriedades e ficou surpreso ao vê-las. Jogador, Fragrante Babi, Cavaleiro Sagrado. Nível, 32. HP, 4.320. Deputado, 1.520. Jogador, Pequena Pétala, Cavaleiro Sagrado. Nível, 31. HP, 4.260. MP, 1.510. Ambos tinham um PV tão alto. Devem ter somado todos os seus AP, pontos de atributo, a vitalidade. Não tinha como ter mais de 4.000 PV quando seus equipamentos eram apenas de nível 20 cinza prata. O MP deles estava em 1.520, isso é muito pouco. O método mais ortodoxo para construir um personagem da classe mágica era com uma proporção de 3 PA em vitalidade e 2 em inteligência. O outro método comum era 2 PA em vitalidade e 3 em inteligência. Se tivessem seguido o método ortodoxo, teriam cerca de 3.600 PV no máximo com seus equipamentos atuais. A menos que tivessem conseguido aumentar seus PV de alguma forma, não havia como seus PV ultrapassarem 4.000. Zhang Yang teve que abrir a boca. Como esperado da infame Super Guilda Crimson Rage. Vocês têm todos os tipos de builds dedicados aqui. Todas as classes do tipo mágico dependiam de inteligência. Agora que aqueles dois caras sacrificaram isso e investiram todo o seu AP em vitalidade, eles deviam ter dificuldade em subir de nível. Para subir de nível corretamente, teriam que depender de outros para, de certa forma, doar pontos de experiência. No entanto, parecia que seus níveis eram bem altos. Devia ser o trabalho e a dedicação da guilda deles. Snowseeker sorriu gentilmente. Temos muitos tipos de curandeiros aqui com builds especiais. Há builds de vitalidade completa, mas também temos builds de inteligência completa e builds de espírito completas. Todas elas são projetadas para lidar com diferentes tipos de situações. Zhang Yang assentiu, reconhecendo seus ideais. Era assim que uma guilda funcionava. Como alguém poderia pedir a alguém que desistisse de seus planos e investisse em uma construção tão pouco convencional e arriscada? No entanto, ainda estávamos no estágio inicial do jogo. À medida que os jogadores progrediam, os níveis das armas aumentavam, fornecendo mais atributos bônus.
O atributo bônus podia ser tão alto que o atributo investido pelo par gratuito seria insignificante. Você poderia até mesmo acumular todos os seus pas sem investi-los e receber 1.500 PA ao atingir o nível 300. Essa quantia não era nada comparada aos pontos de atributo ganhos com equipamentos. Mesmo assim, no momento, esses dois tinham apenas mais de 1.500 MP. Como eles vão sobreviver? Franzindo a testa diante das estatísticas, Zhang Yang olhou para as garotas e para Snowseeker. De alguma forma, ela sabia o que Zhang Yang estava pensando e respondeu: eles têm menor graça passiva, recupera MP sempre que receber cura. Converte 10% da quantidade de cura em MP. Menor graça é uma habilidade que apenas cavaleiros sagrados podiam aprender. Essa habilidade não era obtida por meio de missões de classe, mas sim por meio de livros de habilidades. De acordo com os designs iniciais do jogo, essa habilidade foi criada especialmente para cavaleiros sagrados. Como cavaleiros sagrados são uma classe que depende tanto de vitalidade quanto de inteligência, seus MP e HP não podiam ser tão altos quanto os das outras classes. Originalmente, seus MP não duravam após uma série de habilidades. De que outra forma eles poderiam repor seus MP, mas precisam adquirir essa habilidade e ter outros curando-os. Que despesa pesada! Zhang Yang suspirou mentalmente. Os livros de habilidade menor graça eram extremamente raros, mas ambos os cavaleiros sagrados da Fúria Carmesim conseguiram obtê-las. Eles devem ter uma certa força para isso. A habilidade não brilha muito em campos normais. No entanto, agora que eles podiam lutar contra chefes como Shalvos, essa habilidade se tornou sua arma suprema. Arg! O poder de uma guilda é realmente forte. Zhang Yang teve que elogiá-la. Mestre da guilda Snow, você realmente tem uma cabeça cheia de ideias, hein? Água Perfumada deu um sorriso maroto e disse: ei, nossa irmã Snow aqui realmente tem a cabeça cheia de ideias. Mas sabe o que mais é cheio e enorme? Os peitos dela. Perfumada, Snowseeker soltou um guincho fofo. Ela ficou tão envergonhada que suas bochechas ficaram rosadas. Normalmente, elas teriam feito piadas semelhantes entre si, e Snowseeker não teria nada contra isso. No entanto, agora que havia um homem por perto, ela ficou indescritivelmente envergonhada. A pequena Pétala começou a rir. Irmão Zanyu. Nossa irmã Snow ainda está solteira e pronta para se misturar. Podemos te ajudar a mexer os pauzinhos e te marcar um encontro. A irmã Snow é uma dama entre as damas. Além de linda, ela também é muito inteligente e corajosa. Ela é a esposa perfeita que qualquer homem poderia ter. De vez em quando, todo o grupo começou a falar bem do Snowseeker para Zhang Yang. A cena era como a de vários promotores de vendas no supermercado, tentando ao máximo convencer alguém a comprar seus produtos. Nesse caso, o que eles estavam vendendo era ninguém menos que o próprio mestre da guilda. Por favor, pare. Snowseeker rapidamente interrompeu a cena antes que piorasse. Por favor, preparem-se para a luta agora. Peguem suas poções. Ela se virou para Zhang Yang. Ele ainda conseguia ver um tom rosado em suas bochechas que não havia desaparecido. Zanyu, tudo está em suas mãos agora. Ontem, fomos eliminados porque Fragrante e Petal foram interrompidos durante a cura. O tanque foi morto instantaneamente, o que eventualmente levou à eliminação da equipe. Zhang Yang assentiu. Entendo. Farei o meu melhor. Preparem-se. Vamos começar agora. Curandeiros. Equipe 1, atacantes. Em suas posições agora. Snowseeker então fez o sinal para Zhang Yang, que acenou de volta. Aqui vou eu. Zhang Yang desembainhou sua espada do amante e correu em direção ao chefe. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, 20 metros. Mesmo assim, o chefe continuou dormindo. Mesmo com Zhang Yang já tão perto dele, ele ainda roncava alegremente. Menor carregar. Zhang Yang deslizou pelo chão e o atordoou. Infelizmente, o chefe não ficou atordoado. Em vez disso, apenas se levantou. Seu corpo gigantesco era tão alto que parecia tocar o céu. Shalvos olhou para Zhang Yang e berrou: quem ousa perturbar o sono de Shalvos? Shalvos vai destruí-lo. Menos 688. Zhang Yang brandiu sua espada em resposta e aumentou sua fúria para 41 pontos. Menor defesa incapacitante e menor golpe horizontal foram lançados simultaneamente.
A defesa do chefe era tão forte que Zhang Yang teve que acumular 5 menor defesa incapacitante para ver como poderia causar dano a ele. O primeiro time de ataque da Crimson Rage se posicionou. Em um instante, bolas de fogo, flechas de gelo e pontas de flecha choveram sobre o chefe. O chefe rosnou alto e esticou os braços para agarrar o pilar. Craque! Bum! Shalvos arrancou o pilar do chão, espalhando pequenos pedaços de destroços por toda parte. Alguns deles atingiram a armadura de Zhang Yang, ricocheteando com estalos metálicos de Ding Ding Tang. O chefe então girou o pilar como se fosse Sun Wukong e o seu cajado dourado, esmagando Zhang Yang com sua lâmina. -2912. O pilar atingiu Zhang Yang com força, ao mesmo tempo em que liberava uma forte onda de choque que se espalhava por toda parte. A primeira equipe atacante foi atingida pelas ondas e recebeu 3.000 de dano cada. Baque. 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 Todos os jogadores num raio de 30 metros ao redor do chefe caíram, revelando suas regiões ocultas para o céu, com saias amontoadas e pernas abertas. Os curandeiros fora do círculo principal se curavam o máximo que podiam. Ah! Agora tenho algo para brincar. Shalvos riu ameaçadoramente. Zhang Yang recebeu cerca de 3.000 de dano em um instante, fazendo com que sua barra de fúria se enchesse instantaneamente. Com um golpe rápido, Zhang Yang converteu toda a fúria acumulada em habilidades danosas. Menor defesa de aleijado. -314. Menor defesa aleijada. -1610. Menor varredura horizontal. -764. Menor golpe da força. -224. Menor golpe do trovão. Como a fúria não era um problema para ele no momento, ele poderia simplesmente usar todas as suas habilidades sem se preocupar. Mais 1022. Mais 1034. As curas de Fragrante Babi e Little Petal atingiram Zhang Yang. Como cavaleiros sagrados, eles tinham uma cura mais forte em termos de alvo único. Mesmo tendo apenas cerca de 500 de ataque mágico, eles conseguiam curar mais de 1.000 de vida com menor luz sagrada, que levava apenas 2 segundos cada. Isso era ainda mais forte do que as capacidades de cura de Ain Shui. A velocidade de ataque de Shalvos não era rápida nem frequente. Ele só levantou o pilar de pedra depois de 3 segundos e atingiu a cabeça de Zhang Yang com ele. Menor bloco. Zhang Yang imediatamente utilizou o menor bloqueio. Como ele havia equipado escudo elemental combinado, o nível da habilidade menor bloqueio havia caído para o nível 9. O tempo de recarga era de 6 segundos. Estrondo. Embora Zhang Yang tivesse bloqueado o ataque, ele ainda conseguiu gerar uma onda de choque que explodiu por toda parte e fez com que todos ao redor caíssem. Tanto Fragrante Babi quanto Little Petal caíram, mas rapidamente se levantaram e relançaram o feitiço de cura para curar Zhang Yang. Shalvos ria alegremente ao ver os jogadores ao redor caindo. Zhang Yang deduziu que seu riso era tão inocente quanto de uma criança brincando com um cachorro. Então, ele levantou o pilar e golpeou Zhang Yang como no jogo de bater na toupeira. Desta vez, Zhang Yang não tinha menor bloqueio para usar. Ele rapidamente rolou e evitou o ataque. -2112. Baque. Mesmo conseguindo se esquivar do ataque, a onda de choque gerada o derrubou. Zhang Yang se levantou com a mesma rapidez com que caiu e atacou o chefe. Zhang Yang conseguiu acumular 5 camadas de menor defesa aleijada, mas a defesa do chefe era tão forte que ainda tinha um valor de defesa acima de 100. Os caçadores ao redor do chefe estavam com dor de cabeça, mas os conjuradores não foram afetados. O padrão de ataque de Shalvos era de fato bastante simples e direto. Ele usava o pilar para esmagar e a onda de choque derrubava os jogadores ao redor. Zhang Yang conseguia suportar os ataques, mas o time atacante não. Mesmo com uma equipe de curandeiros os apoiando, eventualmente, todos eles ainda pereciam após 1 ou 2 turnos de esmagamento. Zhang Yang continuou a atacar o chefe enquanto falava com Snowseeker. Por que você não recrutou apenas alguns atacantes de elite em vez de um time inteiro? Eles poderiam durar mais se todos os curandeiros aqui se concentrassem em apenas alguns deles em vez de 50. Está muito lento. A luta vai se arrastar por muito tempo. O tanque pode não aguentar a luta toda, respondeu Snowseeker rapidamente. Essa explicação não parecia fazer sentido para Zhang Yang. Os ataques do chefe ocorriam a cada 3 segundos.
O tempo de recarga do menor bloqueio era de 6 segundos, o que permitiria a Zhang Yang bloquear metade do ataque. Os ataques restantes também não seriam um golpe completo. Zhang Yang receberia apenas o dano da onda de choque. 2000 de dano não era tanto assim, e 6 segundos era um tempo ótimo para os Healers o curarem. Como se quisesse confundir ainda mais Zhang Yang, Shalvos acertou Zhang Yang uma vez com o pilar e, de repente, levantou um pé enorme e o atingiu na cabeça. Quase como uma montanha caindo sobre sua cabeça, Zhang Yang sentiu uma enorme pressão esmagando seu crânio. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 134, desmoronado e esmagado. Zhang Yang tinha acabado de usar menor bloco 3 segundos atrás, e não havia como ele desviar daquele pé gigante, então ele simplesmente teve que receber o golpe completo. O tempo congelou enquanto ele fazia alguns cálculos rápidos em sua mente. Seu PV máximo era de 5.780, e 2.112 PV já haviam sido deduzidos, pois ele havia recebido dano de menor shockwave anteriormente. Ele tinha 3.668 PV restantes. Se o ataque de Shalvos causasse 4.000 pontos de dano base, o dano que Zhang Yang receberia seria em torno de 3.000, então ele poderia suportar aquele golpe sem problemas, mesmo que estivesse cortando um pouco perto demais. Mas para garantir, Zhang Yang ainda bebeu uma garrafa de poção de recuperação de saúde e, instantaneamente, seu HP subiu para 4.668. Menos 2.912. O pé gigante de Shalvos pousou em Zhang Yang, e um enorme texto de dano flutuou acima de sua cabeça, junto com um ícone de debuff. Menor colapse, você foi pisoteado por Shalvos. Toda a sua armadura foi completamente destruída. Aumenta todo o dano recebido em 100%. Dura 10 segundos. Crush. Zhang Yang disse imediatamente, mestre da guilda Snow, por que você não mencionou esse efeito negativo de Shalvos? Zhang Yang havia derrotado o gigante da montanha em sua vida anterior, mas não havia nada como esse efeito negativo. Ah, esqueci. Snowseeker cobriu a boca com suas mãozinhas, desculpando-se, e seus olhos estavam cheios de genuíno remorso. Meu Deus, essa mulher vai ser a minha morte. Desta vez, menor onda de choque ocorreu novamente durante o menor pisoteamento. Aqueles que haviam caído de bunda a pouco foram atingidos por menor onda de choque novamente antes que pudessem se levantar. O intervalo entre as duas menor ondas de choque foi de apenas 1 segundo e o dano total causado foi de cerca de 6.000, matando instantaneamente muitos jogadores. Felizmente, Fragrante Babi e Little Petal tinham 10 Healers curando continuamente atrás deles. Com seus HP abundantes e Healers igualmente abundantes, eles sobreviveram à provação. No entanto, perderam tantas oportunidades de cura. Eles foram derrubados, se levantaram e foram derrubados de novo. Foi como a música Tubitum-Pim do Chumbawamba. Estrondo. Shalvos atacou Zhang Yang com um pilar mais uma vez. Apóstrofo menor bloquear. Desta vez, menor bloqueio foi usado prontamente, sem demora, o que deu ao bebê perfumado e à pequena pétala tempo suficiente para lançar feitiços de cura. Mais 1020. Mais 1031. O HP de Zhang Yang recuperou até a 3.807. Pequenino, vou esmagar seus ossos. Shalvos riu alto, levantou o pilar e atacou Zhang Yang mais uma vez. Sem dúvida, desta vez Shalvos realmente mataria Zhang Yang. Como Zhang Yang tinha um debuff que aumentava todo o dano recebido em 100%, até mesmo uma menor onda de choque causaria pelo menos 4.000 pontos de dano a Zhang Yang. Assim que o tanque morresse, toda a equipe seria completamente aniquilada. Não é de se admirar que a Fúria Carmesim tenha sido aniquilada mais de 30 vezes ontem. Quando tanques se deparam com essa situação, eles geralmente usam habilidades de salvamento para ganhar tempo. O problema era, quantas vezes o tanque poderia usar essas habilidades de salvamento. Zhang Yang rolou para o lado mais uma vez para escapar do ataque de Shalvos, ativando o menor Shield Wall ao mesmo tempo. Menos 1056. Aterrorizante. Mesmo com o uso de menor parede de escudos, Zhang Yang ainda recebeu pelo menos 1.000 de dano do ataque de Shalvos. Mais 1021. Mais 1029. Fragrante Babi e Little Petal curaram Zhang Yang constantemente. Estrondo. 3 segundos depois, Shalvos atacou novamente com um pilar. Apóstrofo menor bloquear. Mais 1024. Mais 1033.
Zhang Yang soltou um suspiro de alívio. Finalmente, o efeito negativo no corpo de Zhang Yang havia expirado. No entanto, a testa da buscadora de neve estava franzida. Até onde ela sabia, havia apenas duas habilidades que salvavam vidas para o guerreiro: menor muralha de escudos, usada uma vez a cada 7 minutos, e menor cura do berserker, usada uma vez a cada 2 minutos. Além disso, o efeito de roubo de vida da espada do amante podia ser usado uma vez a cada 3 minutos. Depois de passar por tantas aniquilação ontem, ela sabia muito bem que o menor colapso de chalvos ocorria com uma frequência de até 1 minuto. Nessas circunstâncias, as sequências de habilidades mais razoáveis usadas por um tanque deveriam ser: 1 menor cura do berserker, 2 efeito de roubo de vida da espada do amante, 3 menor cura do berserker, 4 menor parede de escudos, 5 menor cura do berserker, 6 efeito menor roubo de vida da espada do amante, 7 menor cura do berserker. Se nenhum erro fosse cometido nessa sequência, eles poderiam sobreviver por 7 minutos. A Fúria Carmesim podia reduzir o HP de chalvos em aproximadamente 14% a cada minuto, o que lhes dava uma grande chance de derrotar chalvos. No entanto, uma vez que menor Shield Wall fosse usado pela primeira vez, eles só conseguiriam sobreviver por 4 minutos. Após 4 minutos, seriam definitivamente aniquilados por completo. Certamente, este era apenas um cenário teórico. Na verdade, se cometessem um pequeno erro, a equipe inteira também poderia ser eliminada. Eles passaram um dia inteiro tentando derrotar chalvos, e o melhor tempo que conseguiram foi de apenas 5 minutos, pois algum lugar, alguém ou alguma coisa cometeria um erro, levando ao colapso de todo o grupo. Foi por isso que ela convidou Zhang Yang como seu tanque contra chalvos, e ela ficou muito impressionada com a habilidade de tanque de Zhang Yang. Esqueça isso, a culpa é minha, pois nunca mencionei a sequência. Ele vai descobrir sozinho na próxima vez, disse Snowseeker para si mesmo. 99%, 98%, 97%. Embora o grupo fosse enorme, apenas cerca de 50 jogadores conseguiam causar dano a qualquer momento. Além disso, eram constantemente derrubados. Isso reduzia bastante o DPS total, com a maioria dos jogadores conseguindo usar apenas 4 ou 5 habilidades antes de serem eliminados. 10 grupos de equipes de dano se alinharam, um após o outro, cada equipe contendo 50 membros. Era como uma linha de montagem de atacantes. Sempre que a equipe de dano na linha de frente era eliminada, outra equipe de dano a substituía. Os membros mortos ressuscitavam no cemitério, se recuperando. A distância entre este local e o cemitério era bastante grande, então esses 10 grupos de membros funcionavam em um ciclo infinito. 9 grupos de membros causavam dano ou estavam em processo de recuperação após a ressurreição, restando apenas um grupo de membros no cemitério para se recuperar. No entanto, neste jogo, a durabilidade do equipamento diminuiria em 10% cada vez que um jogador morresse. Portanto, quando um jogador morresse 10 vezes, a durabilidade do equipamento praticamente desapareceria e ele precisaria procurar um ferreiro para consertar seu equipamento. Se cada equipe morresse mais de 10 vezes, o dano causado seria ainda mais reduzido, a menos que tivessem um segundo conjunto de equipamentos. 1 minuto depois, o HP de chalvos foi reduzido em 14%. Apóstrofo menor bloquear. Zhang Yang ergueu seu escudo para resistir ao pilar arremessado por chalvos em sua direção. Menor Shield Bash foi ativado imediatamente no momento do impacto. Menos 607. Após aplicar 5 acúmulos de menor defesa contra aleijados em chalvos, as habilidades de causar dano de Zhang Yang foram maximizadas. Chalvos rugiu alto, levantando de repente seu pé gigante para pisar em Zhang Yang. Menos 2912. Zhang Yang recebeu dano enorme instantaneamente e, ao mesmo tempo, recebeu novamente um debuff de menor colapse. Fragrante Babi e Little Petal foram interrompidas quando lançaram um feitiço de cura na metade do caminho. Ambas caíram de costas, suas saias subindo para revelar suas roupas íntimas rosa, assim como suas pernas finas e claras. Ah, eu me diverti jogando com vocês. Chalvos riu alto, mais uma vez derrubado pelo pilar.
Mesmo que Zhang Yang tenha evitado o golpe direto e apenas sofrido dano de menor shockwave, com um debuff aumentando todo o dano recebido em 100%, e com seu HP restante atual de 2868, ele poderia ter morrido mesmo se tivesse bebido uma garrafa de poção de recuperação de mais 1000 HP. Apóstrofo menor cura do Berserker. Mais 5780. Zhang Yang recuperou instantaneamente todo o HP, ao mesmo tempo em que rolava para o lado para escapar do ataque de Shalvos. Menos 4224. Um texto estupendo de dano contendo um número ridículo flutuou acima da cabeça de Zhang Yang. Mais 1023. Mais 1031. Fragrante Babi e Little Petal finalmente lançaram feitiços de cura em Zhang Yang, aliviando a necessidade urgente de recuperação de HP de Zhang Yang. Apóstrofo menor bloquear. Mais 1025. Mais 1037. 3 segundos depois, o tempo de recarga do menor bloqueio de Zhang Yang terminou, dando tempo para os cavaleiros sagrados curá-lo. Menos 4224. O efeito negativo de menor colapso finalmente passou, e Zhang Yang imediatamente bebeu uma garrafa de poção de recuperação de saúde, recuperando seu HP para 2448. Eles sobreviveram ao menor colapso de Shalvos mais uma vez. Eles continuaram lutando e reduziram seu HP. 85%, 84%, 83%. HP de Shalvos reduzido a passo de tartaruga. Após o tempo de recarga de menor bloqueio ser alterado, os tanques foram forçados a recuar para a orelha quando precisavam antecipar as ações de um chefe antes de decidir usar menor bloqueio. Caso contrário, a duração de um segundo para bloquear ataques frontais do inimigo seria desperdiçada. No entanto, Zhang Yang começou a jogar este jogo mais cedo em sua vida, exceto por ele, nenhum outro guerreiro jamais desfrutou de uma duração de um segundo para bloquear ataques frontais do inimigo, então não importava se ele usava ou não. Ainda assim, a forma como o menor bloqueio era usado refletia as diferenças entre um tanque excelente e um tanque comum. Zhang Yang sempre usava menor bloqueio na hora certa, sem desperdiçar um menor bloqueio. Portanto, ele também economizava bastante espaço para os curandeiros lançarem magias de cura e, consequentemente, reduzia a possibilidade de o tanque ser derrubado, o que poderia levar à ruína de sua equipe. 72%. Eles duraram 3 minutos. Zhang Yang usou o menor bloqueio mais uma vez para se esquivar do ataque de Shalvos. Mas, naquele momento, Shalvos ergueu seu pé gigante novamente. Menos 2112. Apóstrofo menor recolher. Menor parede de escudos, pronto. Menor cura do Berserker, pronto. Refeito de roubo de vida da espada do amante ativado. Mais uma vez, eles passaram pela terceira vez do menor colapso de Shalvos de forma emocionante. No terceiro minuto, menor Berserker Xiao esfriou completamente e eles conseguiram passar pelo menor colapso de Shalvos mais uma vez. No quarto minuto, o HP de Shalvos permaneceu em 44% e a quinta ocorrência do menor colapso de Shalvos estava chegando. Snowseeker não pôde deixar de suspirar. Naquele momento, todas as habilidades de Zhang Yang não estavam prontas. Como ele poderia sobreviver a isso? Apesar da leve decepção, ela ainda sentia uma profunda admiração por Zhang Yang. Do início até agora, exceto pela sequência de habilidades incorreta de Zhang Yang, ele teve um desempenho perfeito em todos os aspectos. Nunca desperdiçou seu menor bloqueio e, a cada rodada, absorvia apenas o dano de menor onda de choque, o que aliviou bastante a pressão sobre os curadores para realizarem a cura. Em comparação, a tanque principal da Crimson Rage, Little Apricot, não era tão forte. Primeiro, seu tempo de recarga de menor bloqueio era maior que o de Zhang Yang. Além disso, ela não conseguia bloquear ataques frontais de Shalvos com sucesso todas as vezes, nem reduzir o dano recebendo um menor shockwave em vez do golpe direto. Portanto, ao contrário do cenário de 7 minutos que Snowseeker havia calculado, Little Apricot geralmente morria em 2 ou 3 minutos. Shalvos levantou seu pé gigante e pisou em Zhang Yang mais uma vez. Menos 2912. Bum! Pedras e lama foram atiradas para o ar. Os feitiços de cura de Fragrante Babi e Little Petal foram interrompidos e ambos caíram de bunda. Shalvos balançou o pilar em um arco amplo e imparável em direção a Zhang Yang. Poção de saúde. Menor sombra de Merlinda invocada. Mais 1000.
Mais 1000. O HP de Zhang Yang aumentou instantaneamente para 4.868. Menos 4.224. Mais 1000. Mais 1000. Mais 1000. Menor Merlin das Shadow era imune a todos os tipos de dano e penalidades. Ela lançou 3 feitiços de cura e recuperou a barra de HP de Zhang Yang ao máximo. Apóstrofo menor bloquear. Menor Merlin das Shadow permaneceu por 10 segundos. Então eles passaram facilmente pelo menor colapso de chalvos. Zhang Yu, que habilidade é essa? Perguntou a buscadora da neve, boquiaberta, com os olhos arregalados. Ela não era a única. Os demais membros ficaram chocados tanto com os grandes feitiços de cura de Merlinda quanto com seus seios fartos. Ei, segredo. É segredo. Era melhor não revelar seu trunfo. Zhang Yang sorriu imediatamente e disse. Mesquinho. Disse Tony Rose com raiva. Não importa se estou sendo mesquinho ou generoso, o importante é que possamos lutar contra chalvos. Zhang Yang respondeu Tony Rose. Eu não te devo nada e você está sempre tentando me irritar. Se eu realmente ficar bravo algum dia, vou marcar você com um círculo e uma cruz. Tony Rose não conseguiu evitar olhar para o próprio peito e o canto da boca se contraiu um pouco. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 135, distribuição de sacas. No 5º minuto, Zhang Yang ativou o menor Berserker Zeal. No 6º minuto, a espada do amante menor roubo de vida foi ativada. No 7º minuto, mais uma vez menor Berserker Zeal foi ativado. 3%. Chalvos tinha 150.000 PV restantes. Depois de superar o último menor colapso de chalvos, toda a equipe explodiu em comemoração, com a vitória à vista. 2%. 1%. Houve uma mudança repentina. O corpo de chalvos liberou uma aura vermelha, e seu corpo branco acinzentado se transformou em um vermelho sangue. Ding. Chalvos está furioso. Todo dano aumenta em 200%. Porra. Zhang Yang ralhou. Esse Chalvos teve uma agonia tão violenta. Ele estava planejando arrastar Zhang Yang junto. Felizmente. Menor Shield Wall estava pronto mais uma vez. Menor parede de escudos ativada. Menos 1728. Um enorme texto de dano flutuou acima da cabeça de Zhang Yang. Ao redor, todos os membros que estavam a 30 metros de Chalvos morreram instantaneamente quando mensagens de dano menos 9.000 apareceram em suas cabeças. Bebê perfumado e pétala pequena responderam rapidamente, ativando menor proteção sagrada simultaneamente, como mergulhadores sincronizados. 2 barreiras semi-transparentes e douradas os cercavam. Eles agora estavam imunes a todos os tipos de dano e penalidades, mas seu efeito de cura foi reduzido em 50%. Mais 502. Mais 512. A próxima equipe responsável por causar dano avançou imediatamente, substituindo a equipe morta. No entanto, o alcance da menor onda de choque de Chalvos era de 35 metros. Eles precisavam correr 5 metros para atingir Chalvos. Caçadores com altos atributos de destreza conseguiam fazê-lo em menos de um segundo, mas conjuradores precisavam de pelo menos 1 ou 2 segundos para fazê-lo. Eles também precisavam de um tempo de conjuração para causar dano, e se entrassem na hora errada, seriam mortos antes de causar qualquer dano. Após Chalvos realizar outro ciclo de ataques em área, o segundo grupo da equipe causadora de dano foi aniquilado mais uma vez, enquanto o primeiro grupo da equipe causadora de dano havia acabado de ressuscitar e estava se recuperando. O grupo anterior havia acabado de chegar ao fim da fila de dano. Snowseeker ordenou apressadamente à equipe recém-morta que se dirigisse à luta imediatamente. Não havia mais sentido em se recuperar. Com Chalvos matando todos com um único golpe, não haveria mais diferença entre um HP e HP total. Durante esse tempo, Chalvos ainda manteve 29.000 HP. 3 segundos depois, os últimos atacantes reduziram o HP de Chalvos para 20.000, mas também foram eliminados no processo. Fragrante Babi e Litripetal morreram após o efeito de sua menor proteção sagrada terminar. A luta continuou, e Chalvos estava quase morto, com 9.000 HP. No entanto, não havia atacantes por perto. Eles foram mortos mais rápido do que conseguiram retornar à luta, com a equipe mais próxima a 15 segundos de distância. Snowseeker gritou ansiosamente, todos os curandeiros, avancem e usem magias para atacar.
Como era inútil manter os curandeiros naquele momento, era melhor do que nada se eles pudessem causar pelo menos 100 pontos de dano. O campo instantaneamente se transformou em uma cena sangrenta, com cavaleiros sagrados e sacerdotes avançando um após o outro. Eles só podiam usar um menor raio punitivo ou uma menor explosão sagrada antes de morrerem gritando. Shalvos ainda tinha 3.000 HP restantes. Apóstrofo menor muralha de escudos acabou. Servo, Lotus transparente, foi invocado e Zhang Yang ativou menor substituto. Imune. Menos 9.000. Embora Zhang Yang tivesse escapado do próprio pilar, a menor onda de choque ainda o atingiu, e a Lotus Clara foi necessária para absorver o dano. Assim que ela morreu, a invencibilidade rapidamente se dissipou. Mas Zhang Yang tinha acabado de ganhar mais 3 segundos para atacar o chefe. Menos 1575. Menor varredura horizontal apóstrofo. Menos 845. Ataque normal. Menos 821. Menor golpe forçado. Jing. O grupo em que você está matou Shalvos. Você ganhou 416.717 EXP 50 pontos de bônus de grupo. Bang. O cadáver do gigante Shalvos caiu no chão e a batalha chegou ao fim. O coração de Zhang Yang quase pulou do peito, passou perto demais. Matamos o gigante Shalvos. Menos de 10 sobreviventes comemoraram, animados. Depois de um tempo, todos se reagruparam e o enorme exército feminino estava totalmente reunido novamente. A atmosfera era realmente alegre, com todas as meninas dançando e se abraçando, e Zhang Yang foi arrastado para a multidão, bombardeado com beijos e abraços. O alarme do seu sistema anti-assédio disparou como sirenes. Nesse ponto, Golds Miracle o programou com igualdade em mente, para que tanto os jogadores quanto as jogadoras fossem protegidos pelo sistema anti-assédio. Essa gangue de garotas pervertidas. Zhang Yang não conseguiu conter as lágrimas. Ele não beijava ninguém desde o seu renascimento, e lá estava ele, tendo seu primeiro, segundo, terceiro e 100º beijo roubados. No entanto, este evento foi de fato um bom motivo para tanta excitação. Pode ter durado apenas 7 ou 8 minutos, mas cada segundo foi tão tenso quanto qualquer outra coisa poderia ser. Um único erro descuidado poderia ter matado toda a equipe. O exército feminino da Fúria Carmesim realmente não conseguiu se conter, tendo sido pisoteado pelo gigante Shalvos por um dia inteiro antes. Água Perfumada olhou para Zhang Yang, sorriu e disse, como assim? Nossas irmãs são muito animadas, não são? Você gostaria de se juntar a nós? Zhang Yang riu alto e disse, o Crimson Rage também aceita jogadores homens? Se for outra pessoa, claro que não. Mas você, Zhang Yu, posso abrir uma exceção para você e lhe dar o título de chefe dos eunucos. Após derrotar Shalvos, até Snowseeker visivelmente relaxou, brincando casualmente com Zhang Yang. Diante dessas mulheres cruéis e violentas, Zhang Yang disse apressadamente, tudo bem, vamos saquear o gigante. Mal posso esperar pelo meu saque. TCH. Torne-Rose franziu os lábios e disse, olhe para esses seus olhos furtivos, nós somos mulheres, sempre cumprimos nossa palavra, diferente de vocês que traem as mulheres e sempre escondem suas verdadeiras intenções. Esta mulher devia ter sido abandonada por homens mais de 100 vezes. Era a única maneira de explicar seu ressentimento. Zhang Yang ficou um pouco irritado com a forma como ela arruinou o clima. Mestre da guilda Snow, eu não quero mais nada, só quero esta mulher como minha serva. Torne-Rose se levantou orgulhosamente e disse, seu maldito mentiroso, você ao menos pode me pagar? Snowseeker, no entanto, disse com uma expressão impassível, Zhang Yu realmente poderia pagar por você. Você pensou em como ele vendeu muitas poções anti-sombra para iniciantes, nos dias anteriores? Ele poderia ter ganhado pelo menos de 10 a 20 milhões. Irmã Snow, como você pode ajudar o forasteiro? Gritou Torne-Rose, abraçando Snowseeker, fazendo seu peito se apertar contra o próprio peito roliço de Snowseeker. A cena teria causado sangramento nasal em qualquer outro homem. Zhang Yang não compartilhava do sonho de Fatian de ter muitas namoradas e montar um harém enorme. Mas isso não significava que ele não pudesse admirar garotas bonitas ao longo da vida. Diante daquele cenário de sangue quente, ele definitivamente não podia agir como um cavalheiro que educadamente desviava o olhar, mas, em vez disso,
cruzava as mãos e as encarava diretamente. Torne-Rose pensou em fazer papel de bobo com Zhang Yang, mas nunca imaginou que Zhang Yang olharia para eles de forma tão descarada. Então ela ficou muito decepcionada e soltou Snow Shaker, revirando os olhos. Irmã Snow, saquei o cadáver de Shalvos. Trabalhamos tanto para derrotar Shalvos, ele só precisa nos recompensar de forma justa, disseram todas as meninas juntas. Ok, não gritem comigo. Vou ficar surdo com todos vocês. Irmã Snow, a tecnologia está mais avançada hoje em dia, os ímãs podem ser substituídos, seus tímpanos não são grande coisa. Zhang Yang sentiu suor frio escorrendo pela cabeça, essas mulheres eram perigosas. Por fim, a caçadora de neve saqueou o cadáver de Shalvos. Como ela usou o modo de distribuição do líder, teve que postar cada saque um por um, armadura de batalha de salamandra, cobre verde, armadura. Defesa, mais 10. Força, mais 48. Vitalidade, mais 24. Destreza, mais 8. Nível requerido, 40. Ah, mestre da guilda Zanyu, por que você não pega este equipamento? É para nível 40 e é definitivamente o primeiro equipamento desse tipo neste jogo. Snowseeker sorriu e disse. Passe. Zhang Yang disse apressadamente, botas de pele de pedra, cobre verde, armadura de couro. Defesa, mais 6. Força, mais 40. Vitalidade, mais 8. Destreza, mais a 32. Nível requerido, 40. Mestre da guilda Zanyu, o que você acha do equipamento? Anel de nariz Shalvos, cobre verde, colar. Força, mais 10. Destreza, mais 10. Nível requerido, 40. Mestre da guilda Zanyu, o que você acha do equipamento? Snowseeker postava incessantemente de 7 a 8 peças de equipamento verde cobre junto com seus atributos continuamente. Irmã Snow, você é muito má. Todas as meninas estavam rindo histericamente. Por fim, Snowseeker assumiu seu comportamento de mulher de negócios e postou alguns equipamentos decentes. Peitoral sangrento, cinza prata, armadura. Defesa, mais 20. Força, mais 96. Vitalidade, mais 48. Destreza, mais 16. Menor não identificado. Nível requerido, 40. Escudo de pedra pesada, cinza prata, escudo. Defesa, mais 400. Força, mais 160. Menor não identificado. Nível requerido, 40. Somente essas duas peças de equipamento eram aplicáveis a Zhang Yang, mas devido à atualização da nova versão, efeitos especiais e suquetes só seriam revelados após serem identificados por um item Binder, então ele não poderia saber todos os atributos do equipamento. Só isso? Sério? Equipamento não é o saque mais importante de um chefe de mundo aberto, mas livros de habilidades valiosos são. Zhang Yang olhou para Snowseeker. Snowseeker não conseguiu evitar balançar a cabeça e disse, você não pode ser burra pelo menos uma vez? Zhang Yang riu, se eu fosse burro até mesmo dessa vez, então sofreria uma grande perda. Sempre há algo a ganhar com a derrota. Tenho certeza que algum autor famoso já disse isso antes, certo? Snowseeker sorriu e disse. Mesmo assim, ela fez o que ele disse, livro de habilidades, fatiar e cortar. Uso, você considera menor cortar e picar. Requisito de classe, ladrão. Nível requerido, 30, livro de habilidades, ferida profunda. Uso, você considera menor ferida profunda. Requisitos de classe, guerreiro e cavaleiro. Nível requerido, 30, servo, gigante da montanha, servo de nível cobre. Uso, invoca um gigante da montanha para lutar por você e dura 5 minutos. Você só pode invocar um servo por vez. Se você invocar outros servos, todos os servos passarão pelo mesmo tempo de espera. Tempo de espera, 60 minutos. Nível requerido, 40. É isso? Zhang Yang perguntou. Snowseeker sorriu forçadamente e disse, não há mais nada. Zhang Yang assentiu e disse, então eu quero o livro de habilidades, ferida profunda. Zanyu, você já tem poder suficiente, deste livro de habilidade, ferida profunda, para o nosso pequeno Damasco, disse Água Perfumada, empurrando o pequeno Damasco para frente.
Pequeno Damasco era uma menina bonita, com lábios doces e pernas longas e esbeltas. Ah, então. Que tal o Pequeno Damasco te dar um beijo em troca? Não, não. Nada de beijos. Eu só quero aquele livro de habilidades. Zhang Yang disse apressadamente. Água Perfumada balançou a cabeça e disse, suspiro, você machucou o coração do nosso Pequeno Damasco. A caçadora de neve viu que Zhang Yang já havia se decidido e, por isso, entregou-lhe o livro de habilidade, Ferida Profunda, e guardou o restante do saque em seu inventário. Como eles distribuiriam o saque entre si não era da conta de Zhang Yang. Mestre da guilda Zhang, foi um prazer trabalhar com você. Snowseeker estendeu suas pequenas mãos em direção a Zhang Yang. Zhang Yang apertou a mão de Snowseeker, sorriu e disse, se houver alguma tarefa boa como essa no futuro, sinta-se à vontade para me encontrar. Espero também que Lone Desert Smoke e Crimson Rage formem uma aliança ofensiva e defensiva e, juntos, se tornem famosos em Gold's Miracle. Também pensamos em formar uma aliança com a Lone Desert Smoke. Então, vou me retirar primeiro. Blibi. Zhang Yang deixou o time e arrancou o pergaminho de teletransporte, diante dos olhos do violento e cruel exército de mulheres. Ele foi prontamente teletransportado de volta para o castelo de Jade Branco. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.